Olá, povo de Deus, 24º domingo do tempo comum, 12 de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 50, de 5 a 9a, Tiago 2, 14, 18 e Marcos 8, 27, 35. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Isaías 50 pertence ao chamado livro da consolação de um profeta anônimo da escola de Isaías, que compreende os capítulos de 40 a 55. É também chamado de segundo Isaías. Sua missão é consolar e animar o povo de Israel abatido e desolado no cativeiro da Babilônia no século VI a.C. Em meio às suas profecias de consolo, ânimo e esperança, encontram-se 4 poemas denominados pelos biblistas de Cântico do Servo de Javé ou do Servo Sofredor. Quem é esse servo descrito de maneira tão dura como no texto de hoje? Nunca se chegou a um consenso. Será a descrição do profeta Jeremias? É o próprio profeta, segundo Isaías, sofredor no exílio junto do povo? É uma representação coletiva do próprio povo exilado, humilhado, esmagado? Não se sabe, mas se tem a exata noção de que é um servo preferido de Javé, a quem Deus chamou e confiou uma missão profética e a quem enviou a humanidade. Sua missão cumpre-se no sofrimento e numa entrega incondicional à palavra. O sofrimento do profeta tem, contudo, um valor expiatório e redentor, pois dele resulta o perdão para o pecado do povo. Deus aprecia o sacrifício deste servo e recompensá-lo-á, fazendo-o triunfar diante dos seus detratores e adversários. Essa figura apresentada nesses poemas vai receber uma outra iluminação à luz de Jesus Cristo, de sua vida, do seu destino. O que mais impressiona neste texto é a serenidade com que o profeta prisioneiro e sofredor enfrenta o seu destino. Essa serenidade vem-lhe não da consciência, da inconsciência, da insensibilidade ou de uma leviana indiferença perante a morte, mas de uma total confiança no Deus que não falha e que não deixa cair aqueles que ama. Tiago 2, 14, 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantaria isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Estamos escutando nesses domingos a carta de Tiago, que foi enviada aos cristãos de origem judaica, dispersos no mundo greco-romano, sobretudo nas regiões próximas da Palestina, como a Síria, Egito ou Ásia Menor.
O objetivo fundamental do autor é exortar os crentes para que não percam os valores cristãos autênticos, herdados do judaísmo através dos ensinamentos de Cristo. O nosso texto pertence à segunda parte da carta. E aí o autor trata dois temas fundamentais. A fé concretiza-se no amor ao próximo sem qualquer tipo de discriminação ou de acepção de pessoas. E a fé expressa-se não através de ritos formais ou de palavras ocas, mas através de ações concretas em favor da humanidade. No geral, este capítulo convida os crentes a assumir uma fé operativa, que se traduz num compromisso social e comunitário. Nesse contexto, entendemos a afirmação forte e decisiva do nosso texto de hoje: a fé sem obras é morta. Marcos 8, 27, 35. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Eles responderam: bom, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. E em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. O texto que nos é hoje proposto é central no Evangelho segundo Marcos. Apresenta-nos os últimos versículos da primeira parte e os primeiros versículos da segunda parte deste Evangelho. A primeira parte do Evangelho de Marcos tem como objetivo fundamental levar à descoberta de Jesus como Messias, que proclama o reino de Deus. E ao longo de um percurso que é mais catequético do que geográfico, os leitores do Evangelho são convidados a acompanhar a revelação de Jesus, a escutar as suas palavras e o seu anúncio, a fazerem-se discípulos que aderem à sua proposta de salvação. Esse percurso de descoberta do Messias proposto por Marcos culmina hoje com a confissão messiânica de Pedro em Cesareia de Filipe, que é evidentemente a confissão que se espera de cada crente depois de ter acompanhado o percurso de Jesus passo a passo. Tu és o Messias. Cesareia de Filipe, o quadro geográfico onde o Evangelho de hoje nos coloca, era uma cidade situada no norte da Galileia, perto das nascentes do Rio Jordão. Tinha sido construída por Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, no ano 2 ou 3 a.C., em honra do imperador Augusto. É onde começamos a segunda parte de Marcos, e o objetivo agora é explicar que Jesus, além de ser o Messias libertador, é também o Filho de Deus. No entanto, Jesus não veio ao mundo para cumprir um destino de triunfos e de glórias humanas, mas para oferecer a sua vida em dom de amor à humanidade. Ponto alto desta catequese é a afirmação do centurião romano junto da cruz, que Marcos convida implicitamente os seus cristãos a repetir. Realmente, este homem era o Filho de Deus.
Jesus continua a nos perguntar: e para você, quem é que eu sou? Dessa resposta depende a nossa identidade cristã, muito mais do que definir a identidade de Cristo. O que está em jogo é o nosso seguimento, que, se for a exemplo do Mestre, não será de triunfalismos e de glória banal. Passará por um sofrimento, por uma cruz não desejada, mas como consequência de uma vida entregue ao projeto do Reino. Neste domingo, a proposta de nossas leituras nos leva a assumir o caminho do seguimento de Jesus, que nos leva, por sua vez, a dar corpo à nossa fé para que não seja morta, que é um caminho que às vezes nos leva a passar pela cruz, como o servo sofredor, mas que é um caminho que nos leva à vida plena. Um beijo no seu coração.